Boa tarde, pessoal. Meu nome é Hekel. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Geralmente eu falo sobre religião, né? Com viés protestante, né? Mas é para todos, entendeu? Por exemplo, eu fui no Museu do Vaticano e comprei essa cruz aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa cruz aqui, tá? É a cruz, tá? É uma cruz que tem a criação nela, ó. Esculpida nela, ó. Aí, ó. Muito bonita essa cruz, muito bonita, tá? Aconselho quem quiser, puder e quiser ir, vá à Itália, vá a Roma, vá ao Museu do Vaticano, tá? Muito bonita essa cruz, tá? Da Igreja Católica, dos nossos irmãos católicos, tá? Crê na Trindade, apesar de diferença doutrinária ou não, para mim são meus irmãos, tá? E o cristianismo tem que se unir. Nós devemos nos unir, entendeu? Então, senhores, hoje eu vou falar rapidamente sobre o Evangelho de João, tá? João, o nome, significado e etimologia. João. João vem de Johannes, Johannes, Yar, Arvé, Jeová, né? Yal para alguns aí, né? Tem um pessoal que, na verdade, o nome Yahvé, né? A gente fala Yahvé, mas na verdade a pronúncia correta, ela só é falada no Yom Kippur, né? E era falada à época que tinha um templo, né? Então nem templo tem mais, né? A gente não sabe, né? A pronúncia correta do nome Yahvé, né? A gente fala Yahvé, né? Arvar, né? É, Então, o nome João significa Deus é gracioso, Deus é misericordioso, né? Esse Yohanan, né? Do hebraico, né? Hanan aí tem ideia de graça, né? De misericórdia. Então, o nome significa Deus é gracioso, tá? O Evangelho de João, ele é bem peculiar, ele é diferente dos outros três evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos porque têm a mesma fonte. Sou da doutrina que entende que Marcos foi escrito primeiro e os outros dois, né, tiveram como fonte o Evangelho de Marcos. Já o Evangelho de João, ele foi escrito posteriormente. Os três evangelhos, os três primeiros, eles recebem uma datação aproximada de 50 a 70 do primeiro século, né? Digamos assim, depois de Cristo, né? Jesus morreu em 33, mas na verdade houve um erro de contagem, né? A gente tem que aí baixar aí 6 anos aí, né? Na contagem dos tempos, né? Porque houve um sacerdote que errou, né? Nessa contagem aí, 6 para mais, eu acho, salvo engano, né? Mas isso não tem muita relevância, mas fique sabendo que houve erro na contagem de tempo aí, e a gente tá com uma diferença aí, com um atraso aí de 5, 6 anos, tá? Pode procurar aí as teologias, inclusive a Bíblia NAA, a qual eu estou usando aqui, a Nova Almeida Atualizada, ela trata disso também, mas outras Bíblias também tratam, a Bíblia de Estudo Arqueológica, né? E vários outros artigos científicos, né, de teologia, tá? Então, senhores, então o Evangelho de João, né, que é a Boa Nova, né, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, como Messias, né, mas ele traz a ideia do Logos, né, que Jesus é a palavra, né, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e Jesus, né, é a palavra. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Jesus é o centro da Bíblia. Nós temos que ser cristocêntricos, né? E esse evangelho ele é excelente porque ele fala de amor. Deus amou o mundo, vocês vão ver muito essa expressão, né? Que Deus é amor, né? Então, senhores, o que a gente vê nesse evangelho é sublime, é fantástico, né? Jesus mostrando um viés de Cristo desde da criação, tá? Esse evangelho ele foi escrito para os judeus, a datação dele, já falei, e judeus palestinos e também para pessoas que não gentias, né? Que não eram judaicas, né? E parece, alguns teólogos sustentam que ele foi escrito também em resposta ao gnosticismo, né? Que esse movimento gnóstico acreditava que Jesus era um espírito, né? Que ele não tinha corpo, né? O que é um absurdo, né? Porque Jesus foi crucificado e eles falam que isso tudo seria uma representação. Sinceramente, essa ideia não cabe.
E até porque nós temos várias características de Jesus cansado, chorando, sentindo dor, né? E o Evangelho de João foi escrito por uma testemunha ocular, o apóstolo João. É atribuído a ele por Irineu e tantos outros pais da igreja do segundo século, tá? Então é o seguinte, se os pais da igreja, lá no segundo século, né, cento e poucos anos, né, do primeiro milênio, né, a gente está no segundo, né, entendeu? Há 1700 anos, 1800 anos, né, atribuíram, né, o evangelho, né, que era anônimo, né, a João, né, haja vista várias características internas, né, e fontes externas desse evangelho, eu vou ficar discutindo autoria, se foi João, ou se foi um outro João, que era chamado João o presbítero, outro pode ter... Senhores, crer para aprender. Sinceramente, eu não vou ficar discutindo essa autoria, já que foi atribuída pela tradição da igreja, né? Sinceramente, até para pregar a palavra, não vale a pena determinadas discussões, entendeu? Então, o público-alvo foi escrito provavelmente em Éfeso, né? Há doutrina diversa, mas a majoritária entende que foi escrito em Éfeso, tá? Aí, quanto à datação desse Evangelho de João, ele foi posterior, né, aos outros três, né? A datação da doutrina majoritária é de 85 a 90 do primeiro século, tá? João teria sido o apóstolo que morreu por velhice, né, isolado, exilado na ilha de Patmos, né, e aí teve em Éfeso teve acesso, né, à cultura greco-romana, né, e por isso ele trouxe várias ideias filosóficas, né, e teológicas para esse evangelho. Ele é bem peculiar, ele é excelente, né, porque ele trata, né, do que é da essência da Bíblia, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito, e depois a gente vai ver lá nas cartas, Deus é amor, né? É óbvio que Deus é justiça, misericórdia, né? Deus é soberano, né? Mas a gente vê um Deus que ama, que se importa, um Deus pessoa, né? E isso é muito importante, tá? Aí a gente tem no capítulo de João 20, versículos, no versículo 30 a 31, tá? O objetivo deste evangelho. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, os sinais que estão descritos aqui, né, são 7 milagres, né, que ele descreve no Evangelho de João, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então a gente vê aqui claramente que a gente tem uma ideia de manutenção da fé cristã já estabelecida e também uma ideia evangelística. A primeira ideia é evangelística e a gente tem a manutenção da fé para aqueles que já estavam crendo, que já tinham se convertido, né? Judeus palestinos, gentios, pessoal lá da Ásia Menor, lá de Éfeso e vários povos que ali circundavam, romanos e tantos outros povos que participavam do dia a dia e da atividade comercial daquela região ali do Oriente Médio, né, e da Ásia Menor, tá? Então, um evangelho que apresenta Jesus como Senhor, Salvador, né, mestre, né, didáskalos, né, mestre, Senhor, Kyrios em grego, né? É um evangelho excelente. Leiam o Evangelho de João, tá? Recomendo muito, tá? Vou deixar uma mensagem aqui para vocês. João capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Tem versão de estudo da Bíblia, a Bíblia anotada, que é do Charles Caldwell Harry, meu inglês não é dos melhores, entendeu? Que o subtítulo dele é Jesus ensina os discípulos. Tá? E em João 13, a gente tem que Jesus lava os pés dos discípulos. E veja bem, Jesus mestre, Jesus Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Bereshit bara Elohim, né? Que Deus criou, né? No princípio, Deus criou o mundo, criou a terra, criou os seres, né? Então, o Deus Criador, o Deus triuno, o Deus que é amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, tá? É um Deus que nos ama, que se fez carne. E em se fazendo carne, em João
13, olha o exemplo de humildade, que o pessoal fala tanto de outras religiões, tudo, né? Cheio de guerra por aí, que os cristãos fizeram muita besteira na história, e sinceramente fizeram mesmo, né? As cruzadas islâmicas, tudo, né? Os islâmicos, né? Senhores, Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, inclusive do traidor que é Judas, ele nos deu um exemplo de humildade, de amor. Até pelo inimigo, né? Porque Judas, né, estava cheio de traição, de inveja, avareza, maldade, e mesmo assim Jesus lavou o pé até de Judas, né? E Jesus fez isso para que ele fosse exemplo, né? Pedro até falou, vai lavar meu pé, senhor? Ele falou, vou lavar seu pé. Ah, não, não. Se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Quer dizer, você não é meu. Você tem que ser humilde, siga o meu exemplo. Então, é isso. É esse exemplo de humildade que a gente tem que seguir, tá? Leia lá João 13, versículo 1 a 15. É nisso que nós devemos nos focar. Esse ritual de lavar o pé, tá? Eu vou fazer uma mensagem só disso, tá? Sobre João 13, tá? Era muito comum e era afeto, ele dizia respeito, era pertinente a quem fazia, né, quem executava essa lavagem de pés, era o menor criado de todos, era escravo, tá? Então Jesus se fez escravo, se fez humilde diante dos apóstolos para mostrar a eles o exemplo da humildade, do serviço, do amarás teu próximo, como ele, Cristo, nos amou. Então a ideia é essa, de servir. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que a gente sirva o nosso próximo. Eu oro em nome de Jesus, amém.